Bem, pessoal, boa noite a vocês. Meu nome é Emanuele. Para aqueles que não tiveram aula ainda comigo, eu sou a professora da disciplina de Direito. Tudo que envolve legislações, tudo que envolve a matéria de Direito, geralmente é eu que estou lecionando lá na escola. Eu até tive afastada por um tempo agora, porque eu estou gestante, o meu bebê vai nascer agora no final do ano. Então, por isso, a gente está fazendo a aula online por questões médicas, tá, pessoal? Então, estou me cuidando, estou de resguardo, estou trabalhando, mas a aula é realmente como demanda, que eu tenho que ficar a noite inteira de pé e etc. E como eu já estou me encaminhando para o terceiro trimestre da gestação, então por isso que a gente está fazendo na aula virtual. E depois eu entro em licença maternidade, e por isso que eu e a escola ali, a diretora Sayonara, a gente resolveu fazer um aulão de direito. Por quê? Porque essa disciplina, como todas as outras, o MEC exige um período que a gente faça durante o início do ano a grade curricular daquela turma, certo? E depois disso, é só daqui a 2 anos que entra essa disciplina, porque tu tem que cumprir toda essa grade. Então, a grade minha de direito talvez seria ali, bem no período que eu estaria em licença maternidade, possivelmente outra professora, outra advogada vai assumir a área da legislação com vocês. E a Sayonara pensando já visando o benefício para vocês já irem adiantando essa disciplina que vai auxiliar depois lá no término do curso, né? Porque já adiantou, a gente vai fazer ela online. A aula vai ser a mesma, né, pessoal? Claro, o que aconteceria se nós estivéssemos no presencial? Lá no presencial, a gente teria mais debate, a gente conversaria mais assuntos, mais coisas próprias nossas, mas não fugiria do que eu estou passando para vocês agora. Vocês podem ver, eu já vou falar ali do ambiente virtual, já vou falar de toda a questão do cronograma. E eu sou muito metódica, pessoal. Assim, ó, eu não sou uma professora imprevisível. Quem já teve aula comigo sabe que eu, do início ao final da aula, do curso, eu sempre gosto de deixar que o meu aluno saiba tudo o que está acontecendo naquele dia de aula, qual é o conteúdo que vai acontecer, quando que nós teremos prova, quando que a gente vai ter exame, quando que serão feitos os trabalhos. Eu deixo tudo muito claro, até porque assim, nós todos temos sempre imprevistos, e é bom o aluno se localizar ali dentro da disciplina. Ah, hoje está passando isso. Ah, realmente eu não vou conseguir comparecer na aula. Sim, vocês terão falta. Porém, vocês poderão estudar de casa. A matéria que eu vou estar dando, vocês vão ver que eu vou estar distribuindo aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente. Nós vamos ter 2 provas, eu vou explicar para vocês. A gente vai ter 2 trabalhos, também vou explicar para vocês sobre isso. Tá tudo no cronograma. Então, que nem eu disse, quem me conhece sabe, eu gosto de trabalhar assim, eu gosto que os meus alunos não tenham surpresa, até porque a gente corre o dia inteiro, chega às vezes de noite, a gente tem que participar de uma aula, tá cansado e daqui a pouco, eu não sabia que ia ter um trabalho para entregar, ou eu não sabia que tinha uma prova. Assim, vocês estão sabendo desde hoje, estão avisados desde hoje das datas que nós vamos ter, certo? Então, que é a nossa disciplina? Hoje vai ser uma aula que a gente já vai. Não é uma a aula de hoje específico, a aula 1. Ela é só um conceito geral do direito em si. O que nós vamos estudar nessa disciplina? Noções do direito. É noções, pessoal. Porque aqui eu não estou pedindo que ninguém seja advogado, mas vocês têm que ter noções um pouco de cada coisa. Então, eu fiz um resumo de coisas pertinentes no mundo do direito, que eu acho interessante o curso de vocês, depois eu quero que cada um se apresente, né? O curso de vocês me traga isso como conhecimento até depois da prática do dia a dia. Então, a gente vai começar desde direito constitucional, que é na próxima aula, a gente vai para Código de Defesa do Consumidor, a gente vai para o Código Civil, que lá no Código Civil um dia a gente vai ser só direito, família e sucessões, outro a gente vai ter direito, coisas e obrigações, a gente vai ter um pouco de direito penal, a gente vai ter administrativo e tributário. Então,
é uma gama bem grande. Por isso, assim, ó, como eu sistematizo? Eu divido em 2 partes a matéria e faço prova. A prova 1 vai até um limite, eu cobro aquilo. Na prova 2 é do limite novo e cobro aquela outra parte, para não ficar muito conteúdo e muita informação para vocês, certo? Então, assim, já vamos passar ali para a parte da nosso de cronograma em si, né, ali da aula, mas eu quero primeiro para vocês assim, ó, eu não sei se vocês já viram, todo mundo só pode fazer assim com a mão, que eu tô vendo vocês aqui na foto, tá? Todos tiveram acesso ao ambiente virtual, conseguiram entrar no AVA Matéria de Direito? Sim, tudo ok? Perfeito, pessoal. Porque algum pessoal, às vezes, não consegue ter acesso. Só que esse acesso não sou eu que nego. Às vezes não é por negar, é porque a escola tem que liberar esse acesso lá na secretaria. E às vezes pode que passa despercebido um login de algum aluno. Às vezes os alunos, ai, prof, eu não estou conseguindo achar o material, não estou achando o conteúdo. Tem como liberar daí? Não é eu, prof, pessoal, é geralmente a secretaria da escola. Então, se agora todo mundo já conseguiu acessar o material, tá perfeito, ótimo. Vocês continuam lá através do ambiente virtual. Como eu disse, lá no próprio ambiente virtual, quando vocês entrarem, né, vocês vão ver que ali eu já fiz aquela mesma situação que eu escrevi para vocês ali dentro do Whats, eu deixei lá na chamadinha para vocês do AVA. Por quê? Eu tenho 2 turmas, 2 de noções de direito. Foram tanta gente que a escola precisou dividir. Exatamente pela essa questão ali minha que eu vou sair de licença depois. Eles precisaram dividir a turma, senão fica muito aluno, eu não consigo dar atenção. Então, houve essa divisória. Por isso que prestem atenção. Vocês são meus alunos da turma de quarta-feira. Terá os alunos da turma de sexta. O material e os trabalhos, só as provas não. Material e trabalho é igual, tá? Então, você segue o material e segue tudo que está ali dentro do cronograma. Só vai mudar que eu vou escrever ali, tudo assim, ó, pessoal, tudo que eu mandar para vocês. O link de aula é esse. Salvem, tá? Para favoritar ali no WhatsApp. Se alguém escrever mais coisa. Sempre vocês vão entrar com esse link, certo? Então, todas as aulas é um link só. Chegou 7h30, prof. Libera todos vocês, tá? Entra todas as aulas até o final. Tá, prof, mas agora tem prova. Como é que a gente vai fazer? No dia da prova não tem aula. Vocês estão liberados. O que vai acontecer no dia da prova? No WhatsApp, ali no nosso grupo da turma de quarta, eu vou mandar um link de uma página da internet, que pode ser aberta no celular, pode ser aberta no notebook, onde vocês quiserem, e vocês vão fazer essa prova virtual, online. Ali vocês vão preencher o nome, vai ser questões de marcar, e lá no final vocês clicam em enviar e gera no sistema para mim a prova. Vocês entregaram a prova, certo? Tá, prof, mas a minha aula começa às 7h30, as provas serão às 7h30, elas têm, se eu não me engano, 1h30 de duração, porque elas já estão feitas online, eu posso confirmar isso com a direção, só se a Sayonara aumentar esse tempo, mas sempre era 1h30. Tá, prof, depois nós vamos ter aula? Não, aquele dia acabou, quando é prova e acabou. Então, tranquilo. Então, ali, segundo se vocês olharem, daí eu fiz uma apresentação para vocês e vai ser a mesma sequência se a gente manter. Então, vocês sempre cuidem que eu vou escrever trabalho 1, turma de quarta. Trabalho 2, turma de quarta. Porque ali vai ter as datas de entrega. Eu até escrevo a data de entrega, além de estar no cronograma. Porque se vocês, aula de quarta, me entregar no prazo da turma de sexta, eu não aceito. Eu sou muito criteriosa com entrega de trabalhos, pessoal. Assim como prova, como responsabilidade. Até porque a gente está numa aula de direito. Você sabe que nós, advogados, trabalhamos diariamente com prazo e vocês, profissionais, também vão trabalhar com prazo dentro da carreira de vocês. Então, é inadmissível eu
passar uma colher de chá e aceitar que vocês me entreguem em outro dia o trabalho, porque não é isso que um profissional, meu aluno, que eu aceito como um profissional que eu quero colocar no mercado de trabalho. Eu quero que vocês saiam qualificados, que vocês saibam, que vocês se aprimorem cada vez mais. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês a crescer, a aprender e etc. Alguma dúvida de conexão, alguma coisa? Está aqui junto com a gente o Prof. João também. Quando é a área de TI, a área de informática, eu não vou saber ajudar vocês. Para isso, nós temos, está dentro aqui do nosso grupo do Whats, João, ele está aqui gravando a nossa aula, João, ele que cuida dessa parte de TI. Eu estou aqui só para dar aula, sou a prof da aula, do material, de que corrigir prova e etc. Na prova, não estou conseguindo fazer, prof. João, porque é tudo ele, essa parte da computação, certo? Então, só para deixar uma coisa aqui com vocês de começo. Se vocês abrirem ali o cronograma nosso, nós vamos ter ao todo, com o exame, 11 encontros, pessoal. A gente tem aula de 1 a 11. Se vocês observarem, lá na aula 5, que se chama, que é 14 de setembro, prova 1. Então, dia 14 de setembro, teremos a nossa primeira prova. Está lá no ambiente virtual. Vocês já estão intimados da nossa primeira prova, 14 de setembro. E a segunda prova tem data, prof? Tem, já tem data, já deixei ali para vocês também. A segunda prova tem data para o dia 19 de outubro, tá? Então, são duas provas, tá? Cada prova vai valer 4 e teremos 2 trabalhos que serão entregues um dia antes da aula, ou seja, a prova é dia 14 de setembro, vai ter um trabalho para ser entregue dia 13 de setembro. Até que horas, prof? Até a meia-noite, até às 23h59 do dia 13. Entreguei no 14, não vou admitir, certo? Por quê? Mas por que isso, prof? Porque eu preciso de um tempo para corrigir a nota de vocês, porque vocês vão chegar lá no final e vocês vão querer saber se pegar exame ou não. E daí, se eu dar no dia da prova o trabalho, eu não vou conseguir acessar vocês com a prova e corrigir trabalho ao mesmo tempo. Eu preciso que no dia que vocês vão fazer a prova de noite, naquele dia eu já estou com o trabalho corrigido, com a nota de vocês lançada, para ver quem pegou exame ou não lá no final na disciplina. Que o exame ficou para o dia 26 de outubro, sempre na quarta-feira. Então, 14 de setembro a primeira prova, 19 de outubro a segunda prova. Quem não atingir a média, pega exame, que é 26 de outubro. Tá, prof, eu atingi a média 7. Passou, tchau e bênção, não precisa mais voltar. 26 de outubro, todo o conteúdo. Gente, todo o conteúdo de direito é puxado, é muita coisa. Então, tentem caprichar nas notas, tentem entregar os trabalhos, cada trabalho vai valer 1 ponto. Esses trabalhos têm, então, a data do dia 13 e a data sempre o dia antes da prova. Só para deixar claro para vocês, se caso alguém não saiba ainda, vocês hoje já estão sabendo de tudo do início ao final da minha aula. E depois encerra. Depois do dia 26 de outubro, a próxima semana, não tem mais aula. Se alguém não pegou exame, já encerrou ali no dia 19 de outubro e encerrou a disciplina de noções de direito, certo? Uma coisa que eu preciso ver importantíssimo com vocês. Como a gente sabe, dentro da nossa disciplina de quarta, infelizmente a gente foi agraciado com 2 feriados. No 7 de setembro e o 12 de outubro, ambos caem em quarta-feira. Daí até eu conversei com a Sayonara, daí eu disse, Sayonara, assim, nós temos essas disciplinas, conteúdo de direito, envolve muita legislação, muito conhecimento específico. O que eu faço com esses alunos? A gente antecipa para terça-feira a aula, porque eu acho que vocês têm aula na quinta, antecipa então para terça, um dia antes dos feriados, no caso dia 11 e no dia 6, ou eu dou um trabalho. Só que o problema é assim, eu dou o trabalho, cobro a nota, mas depois eu vou cobrar na prova novamente. E vocês não teriam a minha explicação. Vocês teriam que meio que aprender por conta.
A Sayonara achou muito difícil, porque principalmente até ali no 6 de setembro, no dia 7, eu vou dar direito administrativo e direito tributário. São duas na mesma aula. É muito conteúdo, com muita teoria, com muita questão prática. Eu lavaria as mãos, mas então ela optou pela qualidade de ensino, como sempre foi uma técnica dela, ela sempre aprimorou, ela não quer que nenhum aluno saia lesado. Ela sugeriu que vocês, então, naqueles únicos 2 dias, que é dia 6 de setembro e dia 11, a gente, em vez de fazer a aula na quarta, a gente vai fazer a aula na terça, com os mesmos moldes, às 7h30, às 8h30 e ponto final, certo, pessoal? Ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar o áudio, podem me perguntar, ou se vocês quiserem também, vocês podem mandar mensagem aqui que a gente vai respondendo, para a gente não para a prof não ficar só a prof aqui falando, certo? Outra coisa também que eu queria ver com vocês é esses dois. Ficou combinado, então. E no mais, era isso que eu precisava passar para vocês o resumão. Por enquanto, eu lancei só aquelas 4 primeiras matérias, que é hoje noção de direito, direito constitucional semana que vem, direito administrativo e tributário, e direito, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? A gente vai aprender essas 4 matérias, e aí vamos fazer uma prova desse conteúdo inteiro, tá? E depois a gente vai para aquela parte que todo mundo adora, que é a parte de direito de família, direito de sucessões, direito de coisas é mais chatinho, mas a gente vai lá porque é interessante você saber os direitos das obrigações e direito penal, tá? Ah, e tem direito empresarial também, esqueci mais uma no meio, certo? Por enquanto, tudo certo aqui, se vocês têm alguma dúvida. Então, a nossa aula, assim, ó, pessoal, começa agora às 7h30, vai até às 8h30, aula direto. Depois, terminou 8h30, eu vou perguntar, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Quem não tiver nada, pode sair da aula, não tem problema nenhum. Quem quiser ficar aqui para ver, mas a Rose tinha uma pergunta, vamos ver o que a Rose tem para perguntar. Daí a Rose vai lá, pergunta, a prof vai explicar conforme o conteúdo do dia, e a gente vai ficar trocando informações. Eu tenho 15 minutos para atender vocês em perguntas e respostas. Claro, pessoal, se tivesse uma grande demanda, a gente vai responder o tempo que preciso for. Mas geralmente tem esse limite. É difícil os alunos ficarem 15 minutos perguntando coisas sobre conteúdo, até porque a gente fala durante a aula. Mas, se vocês terem alguma dúvida, pode perguntar durante a aula, mas eu vou limitar no final também, se alguém quiser perguntar. Peço que perguntem sempre aqui, não perguntem no privado, porque a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então, a gente prefere que vocês aqui conversem comigo, sejamos transparentes, a gente é tudo colega. Então, é bom eu aprender daqui a pouco, eu tenho vergonha de falar com a prof, e realmente era uma coisa bem pertinente, que lá na vida, isso aqui eu até estudei no direito, mas eu não lembro como é que era direito, e passou, certo? Então, assim, passei minha apresentação, passei todo o cronograma que eu tenho que passar no primeiro dia de aula. Todo mundo acho que conhece o AVA já. Se vocês têm qualquer dificuldade, repito, é o prof. João, ele está aqui, João Henrique. E no mais, a gente vai conversando durante a aula. Na verdade, assim, de 11 encontros, a gente vai ter 9 aulas apenas, né? Porque 2 são destinados às provas e 1 é destinado ao exame. Mas de resto é vida que segue, certo? Então, deixa eu só ver aqui o pessoal. Eu estou fazendo a chamada para dar a presença aqui. Denise Ramos. Seja bem-vinda, tá, Denise? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Tu é nova na escola, tu já está há mais tempo, que curso tu faz? Só para eu saber, assim, pessoal, por que eu vou perguntar bem ligeiro para vocês? Porque é importante eu saber aonde encaixar esse aluno, porque às vezes eu posso trazer um assunto, um exemplo que configura, que cai bem, que se enquadra bem para vocês, para o molde da nossa aula. Por isso que eu gosto de saber os meus alunos. Quem conhece que eu dou aula presencial, eu gosto muito de ter essa interação de lembrar depois do aluno, tá? Denise, Sim. tu faz que curso? Tá em que já faz, tá no início, tá no meio, tá no final? Me explica aí. Trabalha na área, não trabalha? Eu estou fazendo técnico em administração, Uhum, comecei agora, né? uhum, Mas no momento não cheguei a trabalhar ainda nessa área, mas tá, pretendo concluir o curso para
para pegar a experiência e trabalhar em casa. Claro, Ou com depois certeza. fora, né? É, sim, claro, tá certíssimo. Então, é aluna nova, tu já se habituou ao ambiente virtual, tudo certo, né? Sim, sim. Tá, perfeito. Obrigada, tá, Denise? Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Rose, boa noite. Quem é você? Quanto tempo de curso? Qual curso? Vamos todos nos apresentarmos. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose. Estou no início do curso, eu comecei minha primeira aula contigo e tô adorando. Que Bom te bom. ver. Bom te ver, voltei. A gente tenta passar um pouquinho, mas a gente volta. Eu tava até entediada de noite sem ter o que fazer, pessoal, porque eu tava tanto tempo dando aula e é muito estranho assim, não ter mais aquela rotina de ver alunos. Eu via alunos, oi, prof, na rua, mas eu não via mais em sala. Mas é tudo provisório. Logo eu tô de volta com vocês na sala de aula, né? Com certeza. Então tá bom, Rose, obrigada. Então tá. A Stephanie Beijo. também já foi minha aluna, né, Stephanie? Sim, eu já fui aluna, É, já fiz a ética, já tive ética. 2 disciplinas contigo já. Ai, que bom. Aham. Aham. E agora em que parte do curso tu tá? Que curso que tu fazia mesmo? Eu sou técnica em administração, eu já estou Tá. quase no final do meu curso, faltam É. umas 2 ou 3 matérias só para Ah, finalizar. então já se forma agora final do ano? É, se Deus quiser, sim. É, vai ter TCC? Ainda não entrei nessa parte ainda do Ah, TCC. então tá. Mas daqui a pouco vem. Bem, É. Oi, Vivian, tudo bem? Oi, tudo. Fala um pouquinho para ti, para mim. Eu faço curso de técnico em contabilidade. Já tô Uhum. quase terminando, acho que me formo ano que vem. Ai, coisa boa. E acho que é isso. É isso? A gente não, acho que não se cruzou nas aulas ainda, né? Não, minha primeira aula contigo. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, então, tá, Obrigada. Vivian? De Uhum. nada. Oi, Eduarda, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu Ah, faço técnico em administração e eu tô tá. no início do curso, agora eu tô fazendo na terceira e a quarta matéria recém. Ai, bem início. Tá gostando? Tô. Ai, que bom. Fico feliz em saber isso. Trabalha na área ou não? Não, mas eu pretendo trabalhar no que vem já. Tá, perfeito. Que bom. É isso que eu gosto de saber, até para a gente ir conversando. E a Manuela? E aí, Manu, o que que tu tem a me dizer? Oi, tá dando pra me ouvir? Tô, perfeito. Eu tô fazendo técnico em administração e eu Uhum. recém comecei, eu tive 2 aulas até agora. Tá gostando? Sim, É, trabalha na área? Não, também? mais ou menos. Eu tenho uma loja de roupa virtual minha. Ah, legal, Então, legal. Ó, não deixa de ser na área da administração. É bom aprender, com certeza. Maíra? Maíra? Isso aí, Oi, Maíra. E aí, Maíra, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e Eu tu? estou fazendo curso de técnico em administração também faz 2 semanas agora. Comecei há pouco tempo. Ai, bem pouco, claro. Tá gostando? Ah, eu tô ainda mais essa parte de direito, tô curiosa para Ai, vai ter conhecer essa muito. área. Gente, o pessoal me deixa louca na aula de direito. É maravilhoso, sabe? Porque assim o pessoal tem muitas Tu... dúvidas, a gente vai abordar muito assunto de prática. Por isso que assim, ó, eu não fui lá no direito, claro, o início ali, que nem hoje, que é só aquela noção que digo para vocês, não vai cair em prova, mas eu tenho que passar porque o MEC dá um cronograma com tudo que eu tenho que passar para vocês. E não tenho porquê de eu pedir o que, que é direito numa prova. Isso não é a vida de vocês. Eu quero saber que vocês tenham conhecimento, prática, dia a dia. E é isso que eu preciso que vocês tenham, esse conhecimento básico, para um dia poder se virar lá na rua, tá, pessoal? Mas, então, E nós vamos ter eu muito tenho uma assunto. loja, né? Tem uma Então loja eu tô também. curiosa para conhecer a parte da defesa do consumidor, do código Teremos ali, né? bastante assunto. Vai ser a nossa quarta aula. Porque eu já tive dúvidas nessa parte aí em questão, principalmente de troca de mercadoria e vários itens que já me aconteceu e a gente acaba às vezes falhando nisso, né? Tá, então tu anota tuas dúvidas, que eu vou tentar. É até melhor, assim, ó, eu vou tentar trazer o geral do Código de Defesa do Consumidor e vocês tendo dúvidas, anotem, chegam no dia e perguntam para mim. Vocês estão tendo uma consultoria jurídica de graça, tá, pessoal? Mas não deixa de ser aprendizado, tá? Lá para vocês aprenderem, conhecerem, é por isso que eu tô aqui, para vocês não terem nenhuma dúvida. Oi, Vitor, como tu tá? Oi, tudo bem?
Tudo e contigo. O que que tu me conta? Eu tô fazendo técnica em administração. Uhum. Fiz um pouquinho no curso, quase 2. 2 semanas? 2 o quê? 2 Não, 2 disciplinas? meses. Hã? 2 meses já quase. 2 meses. E o que tá achando? Tá se Tô achando no curso? gostando, tô Tá gostando. gostando? Importante, tá, pessoal? Então, trabalha na área, não? Não, ainda não. Ainda não. Perfeito, é bom, por isso que eu gosto de feedback com vocês, tá? Obrigada, tá? Vitor, seja bem-vindo. Nada. Tchau. Conheça a loira da Fabiana também, né? Oi, como tu tá? Me conta aí, meus colegas, que a gente tem que saber como é que tu tá, em qual parte do curso tu tá agora, tá quase formando, não tá quase formando? Oi, tudo bom? Eu curso Tudo. técnico, né? Administração, comecei Lembro. contigo, né? No comecinho, eu e a Sim, eu Rô. lembro essas minhas meninas. Aham. E temos aí, né, agora. Firme e forte, né? E os baby também? Imagina, tá aqui, ó. Eu imaginei. Faz parte. Quando a gente está em casa, é tudo assim mesmo, né? Eu disse, eu falo para os meus alunos do tempo, obrigada, tá, Fábio? Quando eu estava no tempo virtual, que a gente não tinha aula, eu dizia, pessoal, até quando eu fiz o meu discurso na formatura ali do início desse ano, né? Que eu fui para a Ninfa, eu falei assim, pessoal, acho que todo mundo já me conhece. Essa minha voz é inconfundível. E todo mundo, quando eu falei, acho que essa voz eu escutei muito dentro da minha casa, porque, queira ou não, a gente entra na casa das pessoas. Eu tô aqui, daí nós estamos no nosso curto espaço, daí tá a mãe, o pai, o marido, o filho, o tio, na volta. E é normal, é que é o nosso novo normal e vai ser para sempre assim, esse mundo virtual também. E muita gente acabou me conhecendo, às vezes eu converso com o pessoal no fundo, e aí, tudo bem? E daí lá no dia da formatura vinham falar comigo, achei legal, porque foi uma troca que eu tive com aquela turma, que foi uma turma predominante quase presencial, porque a gente tinha começado no online, mas daí depois, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Nós tinha começado no online, e daí depois a gente fechou tudo e a gente terminou quase os 2 anos só no... Desculpa, a gente começou no presencial e foi pro online, tá? E daí foi muito engraçado, porque daí muita gente já me conhecia pelo menos a minha voz, não conhecia às vezes minha figura, enfim. Mas fico feliz com vocês, deixa eu só dar uma conferida aqui se eu dei a presença de todas vocês, a Denise, a Rose, a Stephanie, a Vivi, a Eduarda, a Manu... A Mayra, falta o Victor, que entrou depois. E a Fábio. Certo. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai estudar hoje? Assim, hoje vai ser que nem eu falei para vocês. Muito difícil ser conteúdo de prova. Não, talvez lá no final, quem já teve aula de ética comigo, a gente fala sobre doutrina, jurisprudência, essa questão. E eu retomo aqui, por quê? Prof, mas isso a gente já leu em ética. Mas tem muito aluno aqui, principalmente os novos, que eles não tiveram aula de ética, talvez já não tiveram, talvez com outro professor, não sei como é que ficou esse tempo enquanto eu não estava na escola, mas não tiveram comigo, sabe? Quem teve comigo, eu lembro quem eram meus alunos. E mesmo que talvez teve comigo, não está bem por dentro do que significa. Então, o direito, como ele se cruza, vocês vão ver que às vezes a gente vai estar estudando direito constitucional e depois essa matéria vai cruzar muito lá no direito administrativo e daqui a pouco vai aparecer no tributário de novo, daqui a pouco o direito civil vai entrar, vai fazer relação com o direito do Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor estava lá antes de 90 dentro do Código Civil, somente previsto em Constituição Federal, mas cada um eu vou explicar todos esses ramos para vocês entenderem. Esse estuda o quê? Aquele estuda o quê? Porque no direito existem áreas específicas e cada área tem a sua predominância, área civil, área penal, consumidor, o tributário, administrativo, empresarial, porque nada se confunde, cada um estuda a sua competência, mas lá no final tudo se interliga e às vezes eu estou tratando uma indenizatória que eu preciso buscar no direito civil, eu preciso buscar lá no direito da Constituição Federal, preciso buscar lá no consumidor. Então, são 3, 4 códigos que eu tenho que saber leis para juntar uma defesa só para mostrar
o dano do meu cliente. Então, por isso que tudo se confunde, mas é bom a gente individualizar cada coisa. Então, hoje é só aquela noção básica lá do direito mesmo, que a gente chega lá do que é o significado do direito, que ele veio lá do direito romano, que é aquela questão que diz o dis rectum, que quer dizer muito reto, muito justo, ou seja, sentido de justiça. O direito veio com o sentido de ser uma justiça plena, de não ter meias verdades. Nunca existe meio termo no direito, ou é ou não é, que nem lá na questão da ética. O direito veio exatamente para trazer essa pontuação. Você está certo, você está errado. Está lá a Mayra, lá com o pessoal na loja, ela não sabe dizer se aquele cliente tem razão no que ele está falando ou se o que ela está expondo está correto. Daí surge a dúvida. Daqui a pouco a gente acha que a gente está certo e quando vê não está certo. Ou ao contrário, daqui a pouco você vai sair lesada porque você não sabia que esse direito lhe incumbia. Então, por isso que ele vem trazer o senso da justiça sempre. Ali eu trouxe umas conceituações, tá, pessoal? Só para vocês e quando ir ler lá os slides, ok, mas não precisam se fixar muito nesse aula 1. Como eu disse, é só para nós fazer essa introdução. Até a aula de hoje, pessoal, é essa aula mais chata de introdução que eu preciso fazer, porque é obrigação também, dentro da escola, a gente tem que fazer essa apresentação. Semana que vem, a gente já começa, faz chamada e aula, tá? Não dá muito tempo para ficar conversando. Principalmente lá na terceira aula, quando é direito administrativo e tributário, eu vou estar quase com a garganta seca, porque eu tenho que vencer aquele conteúdo, e se eu não me engano, são 60 folhas de slide. Então, a gente vai passar batido, mas eu vou explicar tudo. Vocês vão ver que no final vocês entenderam tudo, porque como já estou dando desde 2017 aula, meio que o meu piloto automático liga e só vai, certo? Então, eu disse ali, o direito, ele veio, que nem esses 3 partes aqui de conceitos. Deixa eu ver mais essa parte aqui. O que ele vem? Em resumo, a sociedade precisa, como na ética, precisa conviver. Nós precisamos saber o que está certo e o que está errado. Para isso foram criadas leis por causa dos conflitos de interesse. Surgiu lá a Mayra, que está lá com a lojinha dela, que ela não sabe se ela, quando vai trocar uma mercadoria, ela está com a razão ou essa cliente está com a razão. Até que ponto ela é obrigada a fazer alguma situação? É um conflito, isso é um conflito de interesse. Imagina se não tivesse uma lei. A Mayra ia estar certa, a cliente dela... Desculpa, a Maíra, que eu tinha uma outra aluna, Mayra. A Maíra não sabia se ela está certa ou se ela não está certa. Daqui a pouco, daí quem que vai... Daqui a pouco ela estava certa, ela deu certeza para o consumidor e ela acabou tomando prejuízo, certo? Então, relações de todos os ramos começaram a precisar serem pontuadas através das leis, criação de lei, essas questões a gente vai falar na aula de direito constitucional. Então, as leis vieram exatamente para dizer assim, ó, essa pessoa está certo, a gente tem que agir dessa forma, se a gente não agir dessa forma, a gente vai sofrer sanções e punições. Por quê? Porque a sociedade precisa. Por mais, pense comigo, por mais que a nossa sociedade é um caos, ainda a gente possui leis. Imagina se não tivesse leis que pudessem nos amparar dentro dos nossos direitos. Aí sim nós estaríamos bem complicados. Então, ali que vem o direito. Ele vem para trazer essa paz social, essa harmonia, essa convivência em sociedade, para que nós tenhamos uma sociedade livre, pacífica, justa, com leis, certo? E as leis daí em todos os setores. A gente vai falar bastante coisa sobre isso. Então, ali, passei só mais isso, que seria a questão da finalidade, a origem, que ele vem, então, para trazer a paz, a prosperidade no meio social, impedindo a desordem, por mais que às vezes acontece, ela está no homem, e o homem vem de um ser conflituoso, e para isso que ele surge, para trazer a nossa apaziguação. Também eu explico que o direito, ele é reflexo do tempo. Por quê, pessoal? Tem coisas que com o tempo vão entrando em desuso, não vamos entrar isso nesse mérito, mas no direito lá da ética, lá na parte da ética, a gente fala em fontes do direito, e essas fontes a gente entra em leis em desuso. Assim, por quê? Porque muita coisa que hoje parece válida, quem sabe daqui uns 20, 30 anos,
já mudou, já não, a nossa sociedade evoluiu, mudou, fez concepções, tem leis que nem existiam, agora existem. Então, ela vai se alternando conforme a sociedade pede, conforme os conflitos que a sociedade traz. Então, ela vai criando leis e extinguindo aquelas leis que estão em desuso. Que nem eu sempre falo, não sei se eu já falei para vocês. Quando eu comecei o direito, lá em 2003, quando eu entrei para a faculdade de direito, na época, naquele ano ali exatamente, a traição, exemplo, era um crime previsto no Código Penal. Ela tinha uma penalidade, a traição. Hoje, ela foi extinta. Ela, na época, a mulher poderia, ou o homem poderia solicitar a traição como forma de extinção de vínculo e ainda responder penalmente, além do processo ali civil, ele poderia responder ela penalmente pela traição. Mas entrou em desuso e isso foi excluído. Na época, até meus professores achavam, era o momento da risada, né, pessoal? Assim, agora tá todo mundo liberado, podem trair que ninguém mais vai preso. Sei que foi um bafafazinho, assim, lá naquela época, porque era uma lei que entrou em desuso, que antigamente eles ganhavam sanções, quem recebia, quem né, praticava o ato de traição, porque é proibido no Brasil até hoje, é proibida a bigamia, né? Isso é uma coisa que é proibida. Tu responde pela bigamia, mas que nem ali a traição em si não tem mais previsão no Código Penal. Antigamente tinha outros crimes, então com o tempo a sociedade vai se adequando, vai tirando coisas que não se deve e vai incluindo. Nem agora uma lei bem própria, rápida, que aconteceu agora há pouco tempo, durante o tempo de pandemia, que se ouve falar muito, é a Lei Geral de Proteção dos Dados, nossos dados protegidos dentro das empresas. Até teve TCC de alunos que fizeram já sobre esse tema bem contemporâneo, bem atual, de quando a gente chega num estabelecimento, a gente chega em algum local que é pedido nosso RG, nosso CPF, nosso nome, nosso endereço, sei lá, etc., nosso tipo sanguíneo, enfim, todos os dados pessoais dessa pessoa. O que essa pessoa vai fazer com esses dados? Ela está cuidando dos meus dados? Ela vai vender para telemarketing, mas eu não estou autorizando a necessidade de pegar esses dados? É uma lei que antes não existia. Ela existia em outros países, mas não existia no Brasil. Então, a sociedade vai vendo, ó, tá dando uma brecha, não está sendo legal, principalmente o exemplo prático do telemarketing, aquelas que existe até hoje. Quem não tem o celular que tem que bloquear 1000 ligações durante o dia, que fica aquelas ligações, daí liga outro número, vai lá, bloqueia, liga outro número, bloqueia. Isso ali, possivelmente, antigamente, o que acontecia? Era as pessoas pegavam os dados de vocês, empresas, e vendiam para telemarketing, para redes grandes, para as pessoas venderem produtos e serviços para vocês, dentro dessa venda de nomes RG CPFs. E isso ali começou a trazer um dano e hoje é passível de multa, tá, pessoal? Então, é um exemplo de uma lei que alterou. Muita coisa não se falava em direitos humanos, não se falava em direito dos animais, né? Hoje tem leis próprias municipais, né, que protegem. Então, com o tempo, vai acrescentando conforme a sociedade vem pedindo para apoio, soluções, para trazer, volto à origem do direito, que é a sociedade livre, justa e pacífica, certo? Então, no mais, era isso que eu queria dizer, por isso que eu falo ali que o direito não existe direito sem sociedade, todo mundo precisa participar, conviver, e ele é um integrante da nossa vida diária, porque muitas vezes a gente nem tem noção, mas a gente sempre precisa estar atento às leis, pessoal, para coisas práticas do dia a dia. Todo mundo aqui é consumidor, todo mundo é fornecedor, todo mundo vem de uma família. Na família pode ter casamento, separações, divórcio, guarda, pensão, pode ter morte, herança, todas as questões processuais lá da herança. A gente pode ter um conhecido, um delito que furtou, roubou, etc. A gente vai ter que saber, tenho empresa, saber a área do direito tributário, impostos, etc. Sou empresário, direito empresarial. Então, tudo vai ser um mix que a gente vai estar passando aqui para ir a gente conhecendo, que ela determina as nossas regras do dia a dia. Então, no direito, ele geralmente tem funções. Uma das funções que eu sempre gosto de falar é a função preventiva. Ele tenta prevenir qualquer problema. Ele tenta fazer com que a sociedade não sofra consequências.
por exemplo, ali, né, que nem a própria Maíra, né, uma rede de consumidor que tem o comprador e o vendedor, que a gente tenta prevenir. O que a Maíra pode fazer para prevenir que não dê problema lá na lojinha dela? Então, para isso, eu vou me assegurar nas leis, eu vou ser preventiva. Esse é o maior conselho que nós precisamos ter, sermos preventivos no nossas, principalmente vocês. Aqui tem só acho que é a exceção da Vivi, que é contabilidade, acho que o resto é todo mundo administração. Nós precisamos ser preventivos no nosso dia a dia. Eu estou aqui para ajudar vocês a serem preventivos, porque o direito, meu melhor cliente é meu cliente que foi preventivo. Porque, às vezes, o cliente fez tudo certo, só que não tem nada para provar. Ah, mas daí a testemunha vai lá testemunhar, mas a testemunha não comparece. Então, nada melhor que nós sermos preventivos com documentos, com provas, com conversas, com e-mails, com toda a documentação de uma forma correta, que se der um estouro da boiada, vocês vão estar bem prevenidos e assegurados, certo? E que nem ali de uma forma de concorrência também, uma preventiva assim, ó, será que eu, como administradora ali dentro do meu ramo de administração, será que eu estou fazendo certo perante os meus colegas? Será que está ok, não está ok dentro dos meus produtos e serviços? Então, isso é bem importante. Então, ela traz o direito dentro da lei, prevenções, tá? Mas se não deu a prevenção, eu não fiz, vamos tentar lá a composição, que a composição são as formas de nós apaziguar, porque o conflito já gerou. Na preventiva, vai gerar o conflito, mas eu fui preventiva, ó, tá tudo aqui, tenho tudo documentado, tu tá me devendo, não tô te devendo, tá me devendo. Não, tá tudo aqui, tudo documentado. Ah, realmente, te devo. Fui preventiva. O conflito se encerrou porque eu fui preventiva. Só que eu não anotei, a pessoa me pagou, fiquei conversando e não anotei. E daí a gente vai ter que tirar lá, talvez o extrato bancário, maquininha de cartão, sei lá o que a gente vai fazer, para tentar mostrar para aquela pessoa que não entrou o valor naquele período, que a pessoa não pagou, etc. Ela vai ter que fazer prova e tentarmos resolver isso, sempre dentro da lei. Então, tendo várias formas. Vamos tentar negociar o ITU, vamos ir para a esfera judicial porque não está dando o acordo. Eu acho que eu estou certo, tu acha que está certo, então vamos resolver lá, fazer o juiz resolver quem que está certo, quem não está conforme a lei. Por isso que eu volto a dizer, melhor quem foi preventivo, porque se ir para uma esfera judicial, até quando tu vai conseguir se proteger? Até quando tu vai conseguir provar teu direito? A minha palavra, mas a tua palavra perante o juiz, tu chega lá, o juiz não sabe do caso de vocês, não conhece vocês, e só a palavra para o juiz hoje não basta. O juiz quer documento, o juiz quer provas, o juiz quer ter embasamento para dizer, realmente, tem razão. Então, por isso que eu digo, a prevenção é a melhor coisa dentro do direito, pessoal, principalmente vocês que são do ramo da administração, que lida com o público, que trabalha com pessoas, né? Não que a contabilidade não precisa, a gente vai entrar no mérito da contabilidade, mas principalmente o foco da administração precisa ser precavido na hora de transacionar, na hora de estar ali com o cliente, na hora que está até com o fornecedor, como consumidor, vocês precisam sempre estar atentos, tá? Então, outra coisa importante das nossas leis do direito, elas são universais, então ela aplica para todo mundo dentro do nosso território nacional. Lembrando, pessoal, as nossas normas, nossos direitos, o direito eu falo do Brasil. Lá na Argentina, lá na Europa, lá na África, cada lei é dentro do território. A nossa lei é territorial brasileira. Então, vale dentro do nosso território, certo? Então, elas têm que existir na época do fato, não pode existir fato sem lei prévia, certo? Digamos que não tem uma lei que diga, se eu pegar e matar alguém na rua, não tem uma lei que proíbe. Então, eu posso praticar o ato, porque não tem nada que proíbe. A lei só vai proibir ou permitir. Então, ali, se ela é omissa, ela permite, pessoal. Isso sempre os meus professores sempre diziam, a gente vai fazer a semana que vem em Direito Constitucional. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Ou seja, tudo que a lei não proíbe é permitido. E daí, então, pessoal, eu lembro as figuras dos meus professores, diziam, então, a lavante, se vocês souberem que é proibido, para. Mas se não tem nada de stop, segue baile. Daí, imagina se fosse tudo assim fácil, né? A gente seguir baile como a gente quer.
Mas não é bem por aí, a gente vai pelo crivo do bom senso, né? Não tem muita coisa assim que a gente não vai estar fazendo porque não está previsto em lei. E elas têm que ser leis publicadas, não é uma lei que, de repente, a gente leu. Eu acho muito interessante falar para vocês já agora, em fontes, Origem do Direito, que já às vezes os alunos chegam para mim e dizem assim, prof, mas isso aqui está valendo, é um projeto-lei. Projeto-lei, a gente vai estudar semana que vem, não é lei. É um projeto da lei. Um exemplo, projeto-lei que está tramitando lá para aumentar o valor de contribuição lá das MEI. As MEI têm um valor base anual, que é, não me lembro, 80 mil, eles querem lá para 113 mil. Ah, mas já está valendo, então não. Ela é um projeto-lei, está sendo estudada lá pelo Congresso, agora eles vão fazer uma audiência pública para tentar ver se vai ou não. A última instância é lá no presidente se ele acata ou não, que a gente vai estudar semana que vem. Antes disso, projeto-lei não é lei e não dá para amparar meu direito. Vou explicar para vocês isso semana que vem. Então, essas normas, essas leis têm que estar publicadas como leis, não projetos-leis. Isso é importante, porque às vezes já veio o aluno meu querer dizer, ai, prof, mas eu achei isso aqui é um projeto-lei. Projeto-lei não é lei, é só um projeto, é um deputado que está erguendo a bandeira para trazer aquela lei para o nosso ordenamento. Daí ela vai ser julgada, que eu vou explicar semana que vem. Sendo aceita, aí sim ela vai ser sancionada ou vetada pelo presidente e aí publicada. Publicada com efeito é uma lei válida. Isso a gente vai estudar um pouco em direito constitucional semana que vem, tá? Se eu não passar isso bem claro, vocês me perguntam, porque isso é critério de vida para vocês saberem, isso é cultura. Porque o povo brasileiro, infelizmente, que eu já falei, eu sempre falo, quem já teve aula comigo, que eu acho que isso aí era uma matéria de segundo grau. O pessoal deveria saber, porque nós com 16 anos, a gente já tira título de eleitor e a gente nem sabe em quem vai votar, porque a gente nem sabe o que essas pessoas fazem. Eu não sabia, eu aprendi no direito, que ali eu descobri que quem que cria a lei é os deputados, entre eles e os senadores, e eles ficam se debatendo, mudando lei, para depois o presidente dizer assim, tá, aceito ou não aceito, mas quem criou foi lá os deputados. É uma coisa que a gente não tem esse conhecimento, até para daqui a pouco nós sermos uma pessoa com postura, entender? Não digo só deputados, digo assim, vereadores, os nossos vereadores de Santa Cruz. Até que ponto essas pessoas são instruídas para trazerem, que na cidade de Santa Cruz está faltando qualquer, sei lá, algum projeto-lei sobre que trate sobre isso. Exemplo, tá? Que nem, não vou dar exemplo, que a pouco vai parecer, né, que eu estou falando de algum vereador específico. E esse vereador traz para a tribuna lá, olha, eu acho interessante talvez nós implementar isso em Santa Cruz do Sul. E eles se debatem, votam, aceitando, todo mundo aprovou, e a maioria vai para a Helena Hermana, e a Helena Hermana aceitando vira lei municipal. E assim é criado as leis. Por isso que é importante nós termos esse conhecimento do que é uma lei, de onde que ela vem, que a gente vai falar semana que vem, tá? Então, temos também os direitos subjetivo e objetivo, isso eu não vou pedir para vocês em prova, tá, pessoal? A diferença entre direito e subjetivo e o objetivo é o quê? O objetivo é a lei. A lei. Matar alguém é crime, tá? Então, mas para eu ser condenada, eu preciso praticar o crime. Não vou ser condenada. Isso é o direito o subjetivo. É eu praticar o ato. Vou dar um exemplo que é eu nesse momento. O direito objetivo vai me conceder licença maternidade, certo? Vai me conceder. Mas para eu ter o direito de licença maternidade, eu tenho que estar grávida. Porque eu não vou receber licença maternidade se grávida não estiver, se eu não tiver o meu bebezinho. Então, o meu direito subjetivo é a gravidez. O objetivo é a lei que me ampara. Tu tá grávida? Tô. Ganhou bebê? Tô. Vou ter direito à licença maternidade. Então, esses são os dois ramos, porque o direito é isso que tu casa. Não basta ter a lei, tem que ter a situação que a lei enquadra, tá? Não é que é questão de prova, deixei isso aí tudo explicado para vocês entenderem. No direito, aqui já como já passa rápido a nossa aula, já está acabando, falta 10 minutos. No direito, quem teve ética vai lembrar, o
o direito em si, ele não é só leis. Eu, para falar bem a verdade, gente, quando eu faço uma peça, eu uso a lei, mas a lei, assim, é o pinguinho da minha fundamentação, porque eu busco muito as minhas doutrinas, eu busco bastante entendimento de pareceres de outros juízes dentro das jurisprudências, busco como base para falar para o meu cliente, porque às vezes o meu cliente chega lá, ai, Emanuele, tá certo isso aqui que tá sendo me cobrado? A situação daquela pessoa tá ou não prevista na lei? Talvez está mais ou menos, meio que sim, meio que não. Será que se nós entrar com o processo a gente vai ter ganho de causa? Daí é outros 500, porque se não está exatamente enquadrado na lei, porque acontece muito, porque cada caso é um caso, a gente tem que buscar fontes do direito para eu tentar explicar para esse cliente por que sim, por que não, até para não dar uma falsa alternativa. A primeira fonte, que é a mais óbvia, que todo mundo sabe, é as próprias leis em si. É aquela lei que eu acabei de falar, as leis que o Congresso Nacional lá, que é os deputados e senadores, criaram com a sanção do presidente e a publicação no Diário Oficial. Ali virou uma lei. São todas as leis cíveis, penais, trabalhistas, previdenciárias. Ah, prof, a gente não vai ter direito do trabalho e não vai ter previdenciário? Nessa disciplina, noção do direito, não. Porque todos vocês vão ter aula em outra disciplina, aqui na escola, de legislação trabalhista e previdenciária. Também vão ter mais uma, não consigo lembrar o nome da disciplina aqui de vocês, que vocês vão ter parte de recrutamento e seleção e legislação. E ali a gente vai trazer também coisas trabalhistas. Então, foi naquela parte a gente vai estudar o direito do trabalho, empregado, empregador, direito da previdência social, aposentadorias, e aqui a gente estuda os outros ramos do direito, tá? Então, todos os ramos é abrangido no curso de vocês, para vocês saberem. Que nem eu digo, é noções, pessoal. Não é porque assim, a gente fica 5 anos estudando só sobre cada disciplina. A gente fica meio ano falando só sobre direito civil. A gente fica meio ano, e ainda tem direito civil 1, 2, 3, 4, 5. Direito consumidor 2. Direito penal tem 3, mais direito processo penal 3. Direito trabalho 1 e 2, mais processo de trabalho. Então, não tem como eu explicar uma coisa que às vezes eu levo 1 e 2 anos para me formar em uma aula que nem hoje à noite. Então, é só noções mesmo. Por isso que eu faço assim, ó, eu vou lá na disciplina, vejo o que vocês, administração e contabilidade, precisam e tento trazer pontos relevantes para o dia a dia da prática de trabalho de vocês, tá? Então, as leis é aquelas lá, que nem eu digo, o Código de Defesa do Consumidor, o penal, a CLT, tudo são leis, são bases do direito, né? Que são aquelas normas que eu disse lá no início que trazem para trazer convívio social. Elas ali, quem faz as leis, já disse Congresso Nacional, no âmbito federal, que é a lei para todo o país, a nível estado, os deputados estaduais, a nível município, os vereadores. Todos criam leis e depois vai para a aprovação, né, que é a sanção ou a negação, que é o veto do ou presidente, ou governador, ou prefeito, tá? Cabe eles também negar ou aceitar, certo? Segunda fonte são as doutrinas. O que é a doutrina? São os escritores, pessoal. A doutrina vocês vão ver muito quando vocês fizerem o TCC de vocês. Porque assim, eu quero falar sobre ética no meu TCC. Mas vocês não são escritores. Vocês não sabem o que significa a ética para vocês colocar no papel. Então, vocês vão ter que pegar livros, que a gente disponibiliza ali, a escola disponibiliza uma biblioteca virtual, para que daqui a pouco, exemplo, a doutrinadora Eduarda, o doutrinador Vitor e a Vivi, eles 3 escreveram sobre ética. Pontos que eu gostaria de botar no meu trabalho. Eu vou lá copiar pontos da Duda, ponto da Vivi e ponto do Victor. Eu vou transcrever para o meu TCC. Isso, e ali eu vou construindo uma linha de raciocínio para se chegar a um final. Assim é meu entendimento. Daqui a pouco hoje, por exemplo, estou lá lidando, é uma coisa que está sendo discutida ainda, não é uma coisa pacificada, não tem ainda jurisprudência dominante, que a gente vai falar jurisprudência depois, exemplo.
pessoas que têm câncer. Hoje em dia, quem tem plano de saúde, os médicos estão pedindo, os médicos que tratam o câncer, que essa pessoa se submeta a um exame. Esse exame, ele lá a biópsia, o material de biópsia é enviado para o laboratório, né, que ele confirmou que a pessoa tinha câncer. O médico hoje tem a premissa de querer saber se o teu câncer vai precisar quimioterapia ou não. Porque hoje em dia não são todos os cânceres que precisam de quimioterapia. Tem uns que a quimio não reage, não vai fazer diferença nenhuma. Tu vai perder cabelo, tu vai sofrer, tu vai emagrecer, mas a quimio não vai mudar a tua vida. E esse é um exame feito lá, que é encaminhado do nosso laboratório de Santa Cruz para um laboratório de Porto Alegre, e esse é Porto Alegre lá para os Estados Unidos. Só que o plano de saúde não aceita cobrir, porque esse exame custa em torno de R$18.000. Quem que vai ter dinheiro disponível para fazer o Oncotype DX? Para saber se esse exame, se eu vou precisar fazer quimio ou não. E ele também, nesse exame, dá uma estimativa de 10 anos se vai ter ou não de novo câncer. Ele consegue saber aquele ramo. Que em 10 anos a pessoa, ela vai para a pessoa já, tu tem uma incidência de 70% de uma reincidiva, de uma metástase. Daí a pessoa já fica em constante acompanhamento. Não que a pessoa que está dispensada não fique em acompanhamento, mas vai ter um cuidado maior, porque sabe que vai ter uma reincidiva, e esse exame traz. E não tem lei que diga, por isso que eu digo, tem direito consumidor. Tem lei que diga que obriga? Não, tu é só o consumidor. Nos planos, no contrato, tem alguma coisa que diga? Também não diz. Daí vai lá o plano de saúde, exemplo, Unimed, e diz que não é coberto, porque é muito caro, porque o exame é feito fora do país. Mas, se vocês irem em outros ramos, não tem um rol na lei que diga não cobrimos o Oncotype. E daí começam as discussões, daí tu vai ter que procurar. Na lei não tem. Tu vai ter que procurar aqui na doutrina para ver se já tem pensadores que defendem, e principalmente nas jurisprudências, que é lá onde vou falar para vocês, decisões de tribunais. Quando eu entrei com processo, eu, Emanuele, e ali vai ter uma decisão, uma sentença. Essa sentença vira regra. E essa regra se chama jurisprudência. Então, digamos assim, chegou lá um cliente, a Mariazinha, e quer saber se ela vale a pena ela tentar, pela justiça, porque o plano de saúde nega, conseguir fazer o Oncotype. Vou olhar lá na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, que a gente vai explicar mais adiante, semana que vem, se vai conseguir ou não. E aí eu consigo ter uma base para o meu cliente para dizer, olha, corre o risco de tu perder e corre o risco de ir lá no final, eles te conceder, mas tu vai ter que reembolsar 18 mil. Então, a gente consegue, através das decisões, porque os tribunais hoje, pessoal, quando houve a reforma do Código de Processo Civil, ela trouxe uma lei que, antigamente, cada tribunal, porque assim são várias câmaras, vou explicar para vocês semana que vem, cada um decidia como queria. A Fábio ia ter um ponto de vista, o Vitor vai ter um ponto de vista, a Maíra outro ponto de vista, e cada um decidiu diferente, que nunca teve consenso. E daí as pessoas eram reféns, porque daqui a pouco o cliente que foi julgado pelo Vitor ganhou. E daí o mesmo cliente, idêntico, com caso semelhante, exame semelhante, tudo igual, foi na julgadora Fábio, perdeu. Mas eu sou igual, qual que é a diferença entre pessoas? E isso existia lá antigamente. Então, isso a lei disse hoje, que vocês vão ter que estudar muito e trazer uma pacificação de decisão. Por uma decisão, claro, cada caso é um caso, mas estou dizendo em casos semelhantes, de tudo igual, não pode ter conflitos, porque se tu tiver conflitos, a gente consegue recorrer desses conflitos, certo? Então, essas jurisprudências são decisões de juízes, pode ser civil, trabalhista, penal, em todas as instâncias. Primeira instância, Santa Cruz, segunda instância, Porto Alegre, terceira instância, Brasília. Isso a gente vai estudar semana que vem, tá? Dei uns exemplos ali de jurisprudência.
Temos o costume também, que é aquela coisa reiterada na sociedade, que por fim não tem lei, mas é um costume que a gente sabe que é o certo. O costume meio veio do senso ético, que a gente tem que ter a nossa ética dentro do costume, né? Que é aquilo que a sociedade faz, e tu sabe assim, tu não vai fazer uma coisa costumeira que não está dentro da lei, certo? Então, tu utiliza-se como esse amparato. E, por fim, a analogia, que a analogia, assim, não tem uma lei que define, mas essa lei parece que tem lá na Europa. Vou pegar aqui lá na Europa, tipo Lei Geral de Proteção de Dados, que eu falei antes. Eu estou me sentindo lesada, mas no Brasil não tem nenhuma lei que ampare. Mas lá na Europa tem. Não era só na Europa, vários lugares do mundo já tinha precedentes dessa história da Lei Geral de Proteção de Dados, e tu começa a pegar como analogia, dizer assim, lá eles entendem assim, é lesão, tá errado, eu preciso que o Brasil tenha a mesma situação, o mesmo ponto de vista. E os conflitos geram, até que vem uma lei de analogia, né, que lá foi aplicado e a gente traz hoje para cá, certo? Daí aqui eu dei uns exemplos também para vocês. E no mais era isso, passei 4 minutos. No final ali, tenho o e-mail, pessoal, o meu e-mail mudou, é pedagógico@iadideal.com.br, tá? Todo final do slide, todos. Tá, o e-mail, que é esse e-mail atual agora lá da escola. E esse e-mail, vocês vão entregar o trabalho, tá? Eu vou escrever lá no trabalho da turma de quarta-feira. Entregar até o dia 13 de setembro, às 23h59, através do e-mail da professora. pedagógico@iadideal. Vocês vão ter que ir lá. Ai, prof, mandei, mas escrevi errado. Vou aceitar? Profissional não pode errar, pessoal. Vocês estão aqui num curso técnico, vocês não são segundo grau, e eu estou aqui para treinar vocês. Eu sou uma prof legal. Pior é se você estiver lá na empresa de vocês, um funcionário de vocês faz alguma coisa errada, ou vocês fazem alguma coisa errada, não mandam um orçamento, não fazem uma coisa que tinha um prazo fatal, e vocês percam o cliente, percam dinheiro. Então, eu prefiro que vocês percam o trabalho, mas não percam dinheiro na vida. Então, por isso que eu prefiro que vocês estejam aqui comigo, certo? Aberto as perguntas. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Fico à disposição, pode me perguntar. Só abre o microfone e me pergunta. Quem não quiser, está liberado. Boa noite. Até semana que vem. A gente tem aula novamente dessa mesma forma, às 7h30, Direito Constitucional. Daí, pessoal, peço só a vocês, antes de começar as perguntas, que vocês estejam pontualmente 7h30. Porque assim, eu vou estar fazendo a chamada inicial e depois eu vou pegar e vou fechar e já vou começar o conteúdo. Então, prof, eu não peguei o início da aula. Paciência. Outra coisa que eu não falei para vocês. Não consigo ir na aula. Não tem problema, vai ganhar falta. Não consigo ir na aula porque eu estou do atestado. Daí é diferente. Daí vocês falam no privado comigo. Eu tenho que encaminhar o atestado para lá para a direção, lá para a Sayonara, para ela abonar a falta de vocês. Eu não vou lá perguntar, Duda, tu não tá na aula, tu tá doente? Me manda teu atestado. Não, vocês vão ter que vir me avisar, tá, pessoal? Porque a gente vai ter, eu tenho outra turma e eu não consigo dar conta de todo mundo, certo? É só para vocês saberem como funciona, ok? Dúvidas, perguntas? Dá para fazer comentário também? Pode, deve. Esse é o momento agora de fazer o que tu quiser. Que não for que nem ali proibido, é referente, permitido. que nem ali referente àquele direito. Agora eu me dei um branco. O primeiro ali que tu falou. Preventivo, né? Preventivo. O preventivo que tu falou ali, de ter Isso. provas, né? Isso. Já me aconteceu situações de cliente alegar de já ter pago uma conta e, na verdade, não terminou de pagar. Exato. Né? Então, eu me organizo e aí eu tenho anotado, né? Todo o pagamento do cliente para mim, eu tenho tudo anotado, mas o cliente às vezes não se organiza e não tem anotado para ele o que ele pagou. Isso. Só que daí nessa hora a gente fica meio assim, o que a gente faz quando uma pessoa chega para ti e te diz, mas eu já te paguei, não tô mais te devendo nada, mas tu sabe que a pessoa ainda não terminou de te pagar.
Tu vai ter que dar recibo, tu vai ter que dar documentos que comprovem que ela te traga, que efetivamente ela pagou. Ela vai ter que te... eu te dei em dinheiro. Tá, e cadê teu... Tu vai ter que dar um recibo, né? Que é aqueles recibos azulzinho de bloquinho. Tu tem esse Sim. recibo? Não tenho. Não tem, então... Aí não tem, aí fica lesado daí. Exato, daí é o problema da pessoa, dizer assim, ó, porque daí assim, ó, tu tá dizendo que pagou, que não recebeu, e a pessoa dizendo que pagou. Quem que tem que provar nessa hora? Ela. Porque é ela que tá dizendo que pagou. Então, como tu faz teu cliente provar? Porque daí se tu não dá nenhum comprovante, tu tá falhando. Tá entendendo? Por isso que é interessante, se tu receber por Pix, me manda o comprovante. Me manda o comprovante, porque todos os Pix eu só aceito mediante comprovante. Porque daí tu vai lá no histórico da pessoa, ó, tu tem o comprovante da parcela 1, da parcela 2, mas a da parcela 3 tu não tem. Então, tu tá devendo. Daí é um preventivo, tu se preveniu de cobrar. Então, é métodos que tu vai ter que criar dentro da tua loja para que te garanta. Porque nesse momento, tu vai fazer tudo dentro da lei. Mas quem vai ser lesado é tu. Se tu não te proteger, a pessoa viu que tu é muito na boa fé, faz no caderninho, meio que tudo de boca, dinheirinho. Tu vai ter que sistematizar como tu vai fazer com esse cliente para que esse cliente, na hora do aperto, ele que comprove. Perder o recibo não tem, tá devendo. A hora de tu trazer o recibo aqui que tu comprovou que tu pagou, ok. E assim tu vai ter que trabalhar com os teus clientes. Quem for honesto não vai se ofender. E eu também já trabalhei com nota promissória, né? Que daí a pessoa Melhor coisa que vocês fazem. Isso eu tenho também, a gente trabalha bastante nota promissória. Com valores maiores, né? Sempre nota promissória. Eu sugiro sempre que os meus clientes façam mediante documentos, porque a nota promissória, pena que a gente não vai estudar isso, porque o direito é muito amplo, ele é um título executivo. O que é um título executivo? Só para vocês entenderem. Quando a gente vai querer discutir na justiça, daí a gente já não conseguiu lá no preventivo, a gente vai para a autocomposição. Não deu na amizade, vai para o judicial. Quando eu ir para o judicial, tenho 2 caminhos, falando em área civil. Ou eu cobro, ou eu faço pagar ele direto. Qual que eu vou querer? Discutir 1000 vezes, ir para audiência, ir para uma sentença, ir para recursos, em todas as 3 esferas, para daí transitar em julgado, ou seja, excluir, não ter mais o que fazer de discussão, e aí cobrar, mediante oficial de justiça. Isso se chama fase de cobrança. Ou ter uma nota promissória, que eu excluo toda aquela fase de cobrança, e o oficial vai lá e paga, já penhora direto. O que eu prefiro? Discutir, perder uns 3, 4, 5 anos, ou no mesmo dia que eu entrar, a parte tem 3 dias para me pagar. O que é mais rápido? Para nós, esse. Mas, para eu entrar com essa execução, que eu não quero cobrança, se chama execução, eu tenho que ter um documento chamado título executivo. Nota promissória é. Então, tu não vai para a justiça bater boca. Tu vai simplesmente entregar a nota promissória no teu processo. Teu advogado vai lá, pedir para o oficial de justiça bater na devedora, dizer, tu tem 3 dias para pagar, se tu não pagar, vai ser penhorado bens teu. Tu acha que ela vai ter mais medo de fazer isso ou de ficar lá batendo ladainha? Óbvio que isso. Então, quem tem que ser o preventivo? Pessoal da administração. Porque é vocês que tomam os calotes. Entenderam? Então, isso é o gamo do direito. Por isso que eu sempre falo. Tanto que tinha uma vez uma aluna minha, que também era aluna, ela se formou em técnico de administração. E ela também, ela chegou um dia no final da aula, assim, que ela assumiu a oficina mecânica do sogro, e tava tudo meio que a lavonter, e daí, assim, era tudo caderninho, os caras falcatrua, tufo em cima de tufo, sabe? E ela adotou essa sistemática de usar nota promissória, usar títulos executivos, pegar ou um cheque,
pegar uma nota promissória como prova para ela. Ela disse, prof, foi a melhor coisa da vida. Porque quando a gente começa a falar assim, ó, com aquele que vem lá, não, anota aí para mim, semana que vem eu recebo, eu pago. E nunca mais volta. Se eu disser, não, só vamos assinar uma nota promissória, antes vem aqui, vou fazer um cadastro, vou pegar uma promissória tua do serviço, a pessoa já chega cheia de dedos. Não, não quero. Sabe, pode ter certeza. Algum tufo ela estava prevendo em dar. Então, melhor perder o cliente do que perder dinheiro. Então, e vocês, enquanto estaria atendendo aquele cliente que te deixou no prejuízo, e vocês não foram preventivos, não tem como cobrar, vocês vão estar atendendo um cliente decente que assinou um título executivo que depois, se ele não pagar, vocês podem recorrer ao judiciário e vão ganhar o processo certo. Tá, pessoal? Mais alguma coisa? Não? Então tá, pessoal. Então, vamos lá. Temos um bom período de aula ainda pela frente. Isso aqui foi assim, ó, nem foi aula, a gente não entrou no direito. Eu só expliquei a base da base, porque lá no início, na metade, eu vou voltar da jurisprudência. Na metade, eu vou falar sobre a doutrina, vou continuar falando, por isso que eu tenho que pegar a base do direito. E semana que vem é aula valendo, tá? Pontualmente, sem falta. Só não esqueçam, se agendam, pessoal, caso vocês não puderem, vão viajar, etc., ali nas vésperas de feriado, tudo bem, daí vocês estudam por conta em casa, porque eu a aula vou estar dando, vou estar no dia 6 aqui, vou estar no dia 11 aqui com vocês também. Então, fico à disposição e a gente se fala. Até semana que vem, ok? Boa noite, tchau, tchau.